Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Mais uma aula de geografia que a gente começa, mais uma semana. Tenho dois recados, como sempre tem aqueles recados paroquiais aí no começo dos vídeos. Primeiro, na verdade, é um favor que vocês me fazem. O YouTube ele tá achando que os vídeos que eu posto aqui são um vídeo de um canal qualquer, como se fosse outras pessoas. Não um professor só dando vídeo para os alunos, né? Isso tá me trazendo alguns problemas, na verdade. Eles estão cortando um pouco de alcance, alguns alunos não estão conseguindo chegar nos meus vídeos, e eu não estou conseguindo postar os vídeos da forma que eu quero. Ele deixa mais lento a postagem. Eu posto 4 vídeos por vez, um do sexto, um do sétimo, um do oitavo e do nono. E o YouTube meio que dá uma brecada nisso. Então eu peço que vocês mostrem o que eu tô fazendo um trabalho legal, pro YouTube pensar, não, esse cara dá pra deixar ele postar os vídeos e tal. Então, como vocês fazem isso? Comentando ou dando like, ou os dois, ou um dos dois, ou os dois. Por quê? O YouTube entende esse gesto de vocês de comentar e de dar like como um jeito de que eu estou fazendo um bom trabalho. Like ou dislike, tá? Não importa. E isso mostra que eu não sou só um canal do YouTube qualquer, querendo... Enfim, o YouTube é bem estranho de mexer. Eu tô tendo problemas para postar meus vídeos. Meus vídeos são relativamente longos, né? Meus vídeos têm mais de 10 minutos todos. Tem alguns que passam dos 20 minutos. E o YouTube tá entendendo que eu sou um canal que tá querendo crescer enlouquecidamente para monetizar. Que não é o caso, né? É meio óbvio. O segundo recado é um recado mais específico realmente agora para aula, tá? Ao longo da aula de hoje, aqui embaixo, irão aparecer perguntas. Eu não vou pôr essas perguntas na atividade para vocês. Eu não vou postar essas perguntas que estão aqui no Moodle. Vocês abriram o Moodle, né? Vocês olharam lá, vocês viram que não tem nenhuma pergunta. Não tem nenhuma atividade para fazer. É assistir o vídeo. Ao longo do vídeo inteiro, terão várias perguntas aqui embaixo. Tá? Você vai dar pause, vai copiar a pergunta e vai responder no caderno. Beleza? Depois de responder no caderno, você vai bater foto e vai mandar no Moodle, como sempre. Beleza? Vamos à aula de agora. Já falei por quase 3 minutos. Vocês vão pegar o livro de vocês, Geografia, na página 68, página 68, e vão abrir lá. Pausa o vídeo. Já deu tempo de buscar, né? Já estou na página 98, na página 68. E a pergunta que não quer calar é a que está em cima da página. Quem somos? Né? É uma pergunta filosófica, etc, etc. Mas o que o vídeo quer falar? O que o livro ele quer falar? Quem somos na geografia? Quem somos nós, os brasileiros? A partir de hoje, a gente vai estudar isso. Quem somos? Né? Quem são os brasileiros? Quantos somos? E toda a dinâmica populacional do Brasil ao longo dos seus 500 anos e principalmente a atual. Beleza? Então, de cara, você já enxerga uma tabela, certo? Que são os países mais populosos do mundo. Essa tabela, ela mostra os 5 países mais populosos do mundo, e o Brasil é justamente o 5º. Na verdade, a gente já está caminhando para ser o 6º, tá? É que a população da Nigéria está passando a nossa, mas isso é outra história. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil são os 5 países mais populosos do mundo. Gravem bem a palavra populoso, ok? Ó. Agora, depois tem a questão 1 e 2, não precisa fazer. Que isso seria uma questão mais de fazer em sala de aula, a distância fica ruim para o professor fazer com vocês. Aí a gente vai ter ali a continuação do texto, eu quero que vocês leiam um texto comigo, beleza? A população total do planeta Terra em 2017 era estimada em mais de 7,5 bilhões de pessoas, distribuídas irregularmente entre os países. O que significa isso? Significa que cada país tem uma quantidade de população maior que a outra, certo? Se nós juntarmos China, Índia, Indonésia, Coreia do Sul,
Japão, Coreia do Norte, Taiwan, Tailândia, Hong Kong, que é toda uma região próxima um do outro, vai ter mais gente morando ali do que no restante do mundo. Entendeu? Então, assim, a população mundial é totalmente irregular na sua distribuição pelo planeta. Não é todo mundo igualzinho, todo país. Um país grande vai ter população grande, um país pequeno vai ter população pequena. Pausa o vídeo, vai no Google e procura pelo tamanho da Indonésia e depois procura pelo tamanho do Brasil. A Indonésia é muito menor que o Brasil e tem uma população maior que a do Brasil. Então, essa é a distribuição regular que a gente está falando. E ela vai ser bem importante a gente entender a nossa matéria daqui para frente. A China, com uma população de mais de 1,4 bilhão de habitantes, é o país mais populoso do mundo, seguida por Índia, Estados Unidos e Indonésia. O Brasil, com uma população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o famoso IBGE, vocês conhecem ele de tempo, a gente já falou dele já desde o começo do ano, em mais de 208 milhões de habitantes. Em 2018, também é um dos países mais populosos do mundo, é o quinto, 2018. Lembra que esse livro ele foi escrito em 2018, impresso em 2019 e entregue pra gente em 2020. Então ele nunca vai estar 100% atualizado. Professor, eu consigo essas informações atualizadas? Muito difícil. Tá? Mesmo se você pesquisar na internet, a maioria das informações são sempre de 2 anos atrás. Porque é muito difícil fazer essas informações muito rápido, elas são dados demorados de se fazer, beleza? Vários países, no entanto, apresentam uma população bem menos numerosa, como é o caso do Uruguai, com apenas 3,4 milhões de habitantes, população menor que de muitos estados e até menos alguns municípios brasileiros. Eu vou dar 2 exemplos. Eu vou usar os municípios de São Paulo, o maior município do Brasil, o município do Rio de Janeiro, o segundo maior município do Brasil. São cidades. O Uruguai tem 3,4 milhões de habitantes. São Paulo, a cidade de São Paulo tem 12 milhões. A cidade do Rio de Janeiro tem mais de 5 milhões. Para você ter uma ideia, Curitiba, que não é uma cidade tão grande assim, tem mais de 1 milhão. É muito maior que a população do Uruguai inteira. Santa Catarina é um estado de 7 milhões de habitantes, sabe? Então, só o estado de Santa Catarina, que é um estado relativamente pequeno, comparado com, sei lá, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, é só você olhar no mapa do Brasil, você vai ver que Santa Catarina é pequena, já é muito maior que o Uruguai em população. Assim, quando utilizamos o termo populoso, estamos nos referindo ao número de habitantes, o número total de pessoas. Populoso significa número total de pessoas. Não é uma regra, mas geralmente um país é considerado populoso quando apresenta uma população total ou população absoluta superior a 50 milhões de habitantes. Aqui eu vou dar uma pausa no livro. E vou explicar o próximo parágrafo do livro para vocês entenderem. Quando a gente fala que um país é populoso, muito populoso ou pouco populoso, você nunca faz ele jogado ao vento. O Brasil é populoso. Você faz sempre em comparação com outro país, certo? Por exemplo, em comparação com o Uruguai, o Brasil é um país muito populoso. Em comparação com a China, o Brasil é um país pouco populoso. Você mostra quem é mais e quem é menos populoso. Você não existe um conceito, é muito populoso. O que seria muito populoso? Um país como, sei lá, San Marino. San Marino é um país muito pequenininho, mas muito pequenininho mesmo, ele nem aparece no mapa mundi, ele fica lá na Europa, ele é menor, cara, juro pra vocês, ele é menor que a cidade de Blumenau em tamanho. Ele tem em torno de 600 mil habitantes. Como é que você vai falar, ele é pouco populoso? Ele é pouco populoso porque ele é pequeno. Então você sempre usa como exemplo outros países, você compara com outros países. Por exemplo, San Marino é mais populoso que Liechtenstein. Liechtenstein é um país mais ou menos do tamanho de Brusque, fica também na Europa, que tem 180, 200 mil habitantes. Não milhões, 1000 habitantes. Então, San Marino é mais populoso que Liechtenstein. Cara, é complicado esse conceito, mas você sempre compara um com o outro. Eu vou usar 2 países com população muito próxima. Eu vou usar a França e a Alemanha, país que vocês conhecem. A França tem em torno de 80 milhões de habitantes e a Alemanha em torno de 60 milhões de habitantes. Então, França com 80 milhões, Alemanha com 60 milhões. Quando você usa esse termo de comparação, você mostra que um é mais populoso que o outro. Agora você vai comparar
A França, com 80 milhões de habitantes, com o Brasil, com 200 milhões. Ou seja, o Brasil também é mais populoso. Então, você sempre usa esse termo em comparação com outros, beleza? É o que o livro diz. Leia aqui o último parágrafo da página 68 comigo. O conceito de populoso também é utilizado para comparar o total de habitantes de um território. Por exemplo, o Brasil é mais populoso que a Colômbia, 49 milhões de habitantes, que por sua vez é mais populosa que o Canadá, 36,6 milhões de habitantes. Sim, é comparação. Fácil, né? Aí você vira a página. A população brasileira cresceu em diferentes ritmos ao longo do tempo. Observe na tabela a contagem da população desde o primeiro censo demográfico. Censo demográfico é uma pesquisa, cara, que investiga a característica sociodemográfica de uma população. Ou seja, é uma pesquisa feita pelo IBGE. Agora, antigamente era feita só pelo governo. O IBGE é um órgão do governo, foi feito por vários outros órgãos, mas isso não é para hoje, não é uma aula sobre o IBGE. Que ele literalmente conta casa por casa quantas pessoas moram no país. Cara, é uma contagem, assim, ó, eles contratam dezenas, milhares de trabalhadores que vão em absolutamente todas as casas a cada 10 anos, esse ano tem, e contam a população do país. Contam não só a população, eles contam várias outras coisas. Eles contam renda, número de filhos, se é solteiro, se é casado, se mora sozinho, se mora junto, se mora com amigos, se mora com a mãe, se mora com o pai. Eles contam, cara, quantos eletrodomésticos tem na casa, eletrônicos, até mesmo se tem filhos autistas ou não. É um censo bem detalhado, bem detalhado. São várias perguntas que são feitas em absolutamente todas as casas do Brasil. Eu lembro o primeiro que passou na minha casa, que eu lembro lá em 2000, até curiosamente era um amigo da minha mãe que fazia, tá? Eu lembro das perguntas ainda muito bem. Eu lembro de 2010 ter passado lá em casa. Como faz muito tempo, a maioria das pessoas esquece que isso acontece, mas acontece. Ó, olha, vamos olhar a taxa de crescimento do Brasil na tabela da página 69. O primeiro censo demográfico acontece em 1872. O Brasil ainda era um império. O Brasil tinha um imperador. Eu já falei sobre isso com vocês na sala, então a gente não vai voltar sobre isso. O Brasil tinha 9 milhões de habitantes. O Brasil inteiro era mais ou menos o tamanho de Santa Catarina. Depois nós aumentamos em 50% a nossa população, 5 milhões de habitantes, fomos para 14, depois para 17. Olha o salto que o Brasil dá, de 17 em 1900 para 30 milhões de habitantes em 1920. Foi um aumento de 75%. Isso se dá muito por causa da imigração. Cara, gravem. Isso se dá por causa da imigração, tá? Em 1940, 41 milhões, depois 51 milhões, agora a cada 10 anos. Né? 70 milhões, 94 milhões. E olha como a porcentagem ali do lado ela começa a diminuir. Depois, 119 milhões, 25,9%. Em 91, 146 milhões, cresceu 23,3%. Em 2000, 169 milhões, cresceu 15%. Até agora, o menor crescimento. Depois, em 2010, 190 milhões, 12%. E em 2018, 208 milhões, algo em torno de 9%. Isso significa que o Brasil está estabilizando a sua população. Vai chegar uma hora que a gente vai parar de crescer. Vários países já pararam de crescer a população, estão diminuindo. O Japão é um deles, é o exemplo mais famoso de todos. Cara, isso vai estudar muito isso. Sobre estabilização, diminuição de população, por que ela diminui, por que ela estabiliza, por que ela cresce, por que ela... Cara, vocês vão estudar pra caramba em casa. Então, foco aí, porque tem bastante coisa, tem bastante conteúdo daqui pra frente. E bem importante, cara. Eu vou dar esse recado no meio do vídeo, espero que todos estejam vendo. Se vocês não aprenderem isso esse ano, é por isso que os professores, a gente está se esforçando tanto para fazer as aulas. Se vocês não aprenderem esse ano, cara, isso vai fazer falta ano que vem. Porque o 8º ano usa pra caramba isso. Só que não sobre o Brasil, sobre os países da América e da África. O 9º ano usa isso sobre os países da Europa, da Oceania e da Ásia, sabe? O ensino médio usa isso, então vocês vão usar isso bastante tempo. Então, cara, tirem as dúvidas, perguntem, sabe? Assistam um vídeo inteiro porque é bem importante. Não precisa ler isso.
a responder as perguntas. 2 conceitos que eles vão ser perguntas aqui embaixo, cara. Eu vou fazer eles de pergunta, eu vou falar, eu preciso muito que vocês saibam o que são esses 2 conceitinhos que eu vou falar agora. Primeiro, saldo migratório positivo é a quantidade de imigrantes maior que a quantidade de emigrantes. Eu expliquei para vocês em sala o que é imigrante e o que é emigrante. Imigrante é quem chega, emigrante é quem vai embora. Então, o que é um saldo migratório? Positivo ou negativo? Saldo migratório positivo é quando tem mais imigrantes chegando do que emigrantes. Fala aí, tô ouvindo? Saindo. Então, saldo migratório positivo, chegada de imigrantes, saída de emigrantes, beleza? Mais chegadas do que saídas. Conta básica. Se chegam 150 pessoas num país, saem 100, você tem um saldo migratório de quanto? 50, né? Você cresceu 50 pessoas da sua população, porque você chegou 150, saiu 100. 100 menos 150, 50. Como chegaram mais 50, aumentou 50. O saldo migratório negativo é exatamente o inverso. Quando saem 150, quando tem 150 emigrantes e tem 100 imigrantes. Então você tem esse saldo negativo. Saíram mais 50 pessoas, então sua população diminuiu 50 pessoas, beleza? O segundo é o crescimento natural ou vegetativo. Outra conta. Tô notando que está escrito aqui embaixo, bonitinho, eu aprendi a editar. YouTube ajuda. Taxa de natalidade, ou seja, número de pessoas que nascem, maior que a taxa de mortalidade, número de pessoas que morrem. Professor, aí eu tenho uma dúvida. Taxa de mortalidade é 100%, professor. Afinal, todo mundo morre. Tá errado? Não tá errado. Mas para a geografia a taxa de mortalidade é um pouco diferente. É o número de pessoas que morrem em comparação a cada 1000 habitantes do país. Por exemplo, tem uma cidade que tem exatamente 1000 habitantes. É sempre essa taxa, tanto de natalidade quanto de mortalidade, é sempre por 1000 habitantes. Ok? Fácil. Tranquilo. Fácil, né? Sempre por 1000 habitantes. Vamos supor uma cidade de 1000 habitantes. A cidade tem sorte, é fácil de contar. Nasceram 40 crianças. Então, a sua taxa de natalidade é 40 crianças por 1000 habitantes. Sua taxa de... Morreram 20 pessoas. Velhos, jovens, morreram 20 pessoas. A sua taxa de natalidade é de 20 pessoas a cada 1000 habitantes. Naquele ano. É sempre por um período. É sempre por 1000 habitantes e é sempre num determinado período. Mês ou ano. Normalmente usa-se o ano, tá? É muito mais fácil de contabilizar. Ou seja, num país de 1 milhão de habitantes, morreram 50 mil pessoas. A sua taxa de mortalidade é de 50 pessoas por 1000 habitantes. Porque a cada 1000 morreram 50. Cara, é complexo. Mas é de extrema importância que você entenda. Volta o vídeo 10 vezes, se for o caso, tá? Volta em vídeo 100 vezes, se for o caso. Mas tentem compreender isso. Então, voltando ao saldo migratório, ali ao crescimento... Saldo migratório não, ao crescimento natural ou crescimento vegetativo. Quando esse número de nascimentos por 1000 habitantes é maior que o número de mortes por 1000 habitantes, a sua população também cresce, porque nasceu mais gente do que morreu. Simples. É uma conta simples. Se morreu 100, nasceu 50, diminuiu sua população em 50. Se nasceu 200 e morreu 30, a sua população aumentou 170. Fácil, né? Mais fácil que isso só se eu fizesse por vocês. O grande número de imigrantes que entraram no Brasil fez com que a população crescesse mais rapidamente. De 1880 a 1930, chegaram mais de 4 milhões de pessoas. Olha só, em 1920 a população era cerca de 75% maior que em 1900. Também houve melhoria nas condições sanitárias e de saúde, o que reduziu a mortalidade.
e, consequentemente, aumentou o crescimento natural, pois a natalidade continua alta. Olha só, duas coisas aumentaram muito a população do Brasil no final do século XIX, no início do século XX. Primeiro, imigrantes. Cara, volta lá na página 69. Em 1890, o Brasil tinha 14 milhões de habitantes. Em 1920, o Brasil tinha 30 milhões de habitantes. Desses 30 milhões, desse crescimento de 16 milhões de habitantes, 4 milhões foram imigrantes. Ou seja, 1 a cada 4 novos brasileiros eram pessoas vindas de outros países. Os outros 3 eram crianças que nasciam aqui. Deu pra entender? Deu pra entender? Top. Então, assim, por isso que a taxa de crescimento do Brasil também diminuiu muito a partir de 1990, 1980, 1990. Porque pararam de vir imigrantes para o Brasil dessa quantidade. Ainda bem, mas muito menor quantidade. O Brasil diminui a sua população por 2 motivos. A gente vai estudar isso numa próxima aula. Beleza? Pessoal, tá. Valeu, galera. Essa foi a nossa aula de geografia. Mais uma semana, mais uma aula. A gente finaliza aqui. Tenham assistido tudo. Vocês viram que tiveram várias perguntinhas aqui embaixo. As perguntas serão as atividades. Não esqueçam de anotar no caderno, de fazer no caderno, de bater uma foto com o celular e de postar no Moodle. Valeu, é nóis. Até a próxima semana.